Você já reparou nas conexões curiosas entre palavras em diferentes idiomas? Pegue a palavra inglesa father, por exemplo. Ela tem uma semelhança impressionante com Vater em alemão, Pater em latim e Peter em sânscrito. Essas não são meras coincidências, são ecos de um ancestral linguístico compartilhado, uma língua que os estudiosos chamam de proto-indo-europeu. Essa língua antiga, falada há milênios, é a raiz de uma vasta família de línguas que se espalhou pelo globo. Da Irlanda à Índia, as línguas indo-europeias se enraizaram, cada uma um ramo único em uma árvore vasta e antiga. A busca para descobrir as origens do proto-indo-europeu cativou linguistas e historiadores por séculos. Por muito tempo, a origem das línguas indo-europeias foi uma questão de especulação. Alguns estudiosos apontavam para a Índia, a terra do sânscrito, enquanto outros argumentavam por uma origem na Anatólia, atual Turquia. No entanto, descobertas arqueológicas e genéticas recentes lançaram uma nova luz sobre esse mistério duradouro. Os holofotes se voltaram para as vastas estepes do que hoje é a Ucrânia e o sul da Rússia, onde uma cultura notável, conhecida como Yamnaya, floresceu entre 300 e 200 a.C. Os Yamnaya eram nômades, pastores que percorriam as pastagens com seus rebanhos. Esses kurgans, espalhados pela estepe Pôntico-Cáspia, fornecem um elo tangível com o povo que pode ter falado o ancestral de línguas tão diversas como inglês, hindi e espanhol. A cultura Yamnaya surgiu durante um período de mudanças culturais e tecnológicas significativas. Eles estavam entre os primeiros a dominar a arte dos veículos com rodas, uma inovação tecnológica que teria consequências de longo alcance. Essas carroças, puxadas por bois, permitiam que os Yamnaya transportassem mercadorias e pessoas por longas distâncias, facilitando o comércio e a interação com culturas vizinhas. Evidências arqueológicas sugerem que sua cultura se espalhou rapidamente pela Europa, no final do quarto e início do terceiro milênio a.C. Um fenômeno conhecido como a expansão Yamnaya. Essa expansão não foi uma conquista militar no sentido tradicional, mas sim um processo gradual de migração e difusão cultural. Eles introduziram novas tecnologias como veículos com rodas e metalurgia do bronze, e sua chegada coincidiu com o declínio de culturas neolíticas mais antigas. Mas talvez seu legado mais duradouro tenha sido sua língua, que formaria a base para a família de línguas indo-europeias. Enquanto a arqueologia fornece informações valiosas sobre a cultura material e os movimentos dos Yamnaya, é o campo crescente da análise de DNA antigo que forneceu as evidências mais convincentes de seu papel na disseminação das línguas indo-europeias. Geneticistas pioneiros, como David Reich e Ron Pinhasi, extraíram DNA dos restos mortais de indivíduos Yamnaya e o compararam com dados genéticos de populações antigas e modernas em toda a Eurásia. Os resultados foram surpreendentes. Os estudos genéticos revelam que os Yamnaya possuíam uma assinatura genética única que se espalhou rapidamente pela Europa. O momento e a distribuição geográfica da ancestralidade Yamnaya se alinham notavelmente bem com a disseminação das línguas indo-europeias, dando forte apoio à hipótese de que os Yamnaya eram de fato os falantes originais do proto-indo-europeu. Para entender como a língua dos Yamnaya se tornou tão difundida, precisamos nos aprofundar em seu estilo de vida único. Como pastores nômades, os Yamnaya estavam intimamente conectados às vastas estepes que se estendiam dos rios Don a Danúbio. Suas vidas estavam entrelaçadas com os ritmos da natureza, o fluxo e refluxo das estações ditando seus movimentos. As estepes forneciam amplas pastagens para seus rebanhos de gado, ovelhas e cabras, mas também apresentavam desafios. As vastas distâncias entre as fontes de água e as variações sazonais nas pastagens significavam
que os Yamnaya estavam constantemente em movimento, suas vidas uma dança delicada entre a disponibilidade de recursos e a mobilidade. Esse estilo de vida nômade promoveu uma profunda compreensão do mundo natural e aprimorou suas habilidades de sobrevivência e adaptação. Os Yamnaya eram cavaleiros habilidosos, capazes de percorrer vastas distâncias com facilidade. De todos os animais que moldaram o mundo dos Yamnaya, nenhum desempenhou um papel mais significativo do que o cavalo. Evidências arqueológicas e genéticas recentes sugerem que os Yamnaya estavam entre os primeiros a domesticar o cavalo, um momento crucial na história da humanidade, que teria profundas implicações para a guerra, o transporte e a troca cultural. A velocidade, a agilidade e a resistência do cavalo revolucionaram a guerra, dando aos guerreiros montados uma vantagem decisiva na batalha. Os exércitos não estavam mais restritos à infantaria lenta. Agora eles podiam atacar com a velocidade de um raio, cobrindo vastas distâncias e superando seus oponentes. Transformou o transporte, permitindo que os Yamnaya percorressem distâncias maiores e transportassem cargas mais pesadas do que nunca. Essa nova mobilidade facilitou o comércio, a comunicação e a difusão cultural, conectando comunidades anteriormente isoladas e espalhando a língua e a cultura dos Yamnaya por toda parte. Por volta de 3000 a.C., uma mudança climática drástica varreu as estepes da Eurásia. As pastagens outrora temperadas que haviam sustentado os Yamnaya e seus rebanhos começaram a secar, transformando-se em estepes áridas e semidesertos. Diante da diminuição dos recursos e das condições ambientais adversas, os Yamnaya foram forçados a se adaptar ou perecer. Essa convulsão climática desencadeou uma onda de migrações pela Eurásia. Alguns grupos Yamnaya moveram-se para o leste, em direção às montanhas Altai e além, enquanto outros se aventuraram para o oeste, no coração da Europa. A chegada dos Yamnaya à Europa coincidiu com o declínio de culturas neolíticas mais antigas, como a cultura da cerâmica de funil no norte da Europa e a cultura da cerâmica cardial no Mediterrâneo. À medida que os Yamnaya migraram e interagiram com outras culturas, sua língua, o proto-indo-europeu, começou a divergir. Surgiram dialetos influenciados pelo contato com línguas indígenas e moldados pelo isolamento de diferentes grupos. Ao longo dos séculos, esses dialetos evoluíram para línguas distintas, cada uma um ramo único na árvore genealógica indo-europeia. Na Europa, a língua dos Yamnaya deu origem aos ramos itálico, céltico, germânico, balto-eslavo e helênico da família indo-europeia. Esses ramos, eventualmente, dariam origem a línguas tão diversas como latim, grego, sânscrito, inglês, russo e hindi. No entanto, apesar de sua diversidade, todas as línguas indo-europeias compartilham um ancestral comum, um testemunho do legado duradouro dos Yamnaya e de sua notável jornada pelas estepes da Eurásia. Hoje, mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo falam uma língua indo-europeia, tornando-a a maior família de línguas da Terra. Das Américas à Austrália, das cidades movimentadas da Europa às aldeias remotas do Himalaia, os ecos do proto-indo-europeu ainda podem ser ouvidos nas palavras que falamos, nas histórias que contamos e no próprio tecido de nossas culturas. O legado dos Yamnaya não está gravado em monumentos de pedra ou grandes impérios. Está tecido no próprio tecido da linguagem. Sua história nos lembra do poder duradouro da linguagem para nos conectar através do tempo e do espaço, e destaca o profundo impacto que mesmo grupos aparentemente pequenos de pessoas podem ter no curso da história humana. Arqueólogos, geneticistas e linguistas estão trabalhando juntos, juntando as peças do quebra-cabeça do nosso passado linguístico.
E a cada nova descoberta, ganhamos uma apreciação mais profunda da rica tapeçaria da história humana e da jornada notável que nos levou até onde estamos hoje.